Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tematizando Tudo. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que certamente vai mexer com você, com a sua casa, com a sua família, com a perspectiva dos seus dias. O tema de hoje do episódio é o Deus dos improváveis. E para essa conversa de hoje, Paloma, nós estamos aqui com um casal que certamente tem muito a dizer sobre isso. Experiências, momentos vividos e a própria vida demonstra que de fato essa frase é uma frase amplamente verdadeira e vamos poder falar aqui com muita convicção de que o Deus da Bíblia é o Deus dos improváveis e eu deixo para você a continuação dessa apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com os nossos convidados especiais. Tenho o prazer de anunciar que são os meus pastores. E vou deixar eles se apresentar. Quem é o pastor Marcos? Quem é a pastora Juliana? Vamos lá, gente. É um prazer, né, poder estar aqui nessa mesa hoje, compartilhar um pouquinho do que esse evangelho ele faz na vida das pessoas, né? Como diz aqui o pai do Alex, o Florisvaldo. O Alex inventa cada coisa. Mas eu tenho certeza que todas essas invenções, ela vem da parte de Deus para alcançar alguém, né? E nosso momento de estarmos aqui se apresentando, falar um pouquinho desse evangelho que transformou nossa vida, que alcance algum coração nessa tarde, né? Sou o pastor Marcos, né? Nascido no berço evangélico, no meio da trajetória vai falar um pouquinho. Sou casado com a Juliana, né? Temos 2 filhas e esse Deus dos improváveis, ele continua ainda fazendo, né? E agora eu deixo para a Juliana também falar um pouquinho. Bom, meu nome é Juliana, né? Eu tive a minha primeira experiência, meu primeiro contato foi na Igreja Católica, né? Fiquei alguns anos lá participando de convento, quase, quase fui freira, né? Mas logo nova me apaixonei pelo Marcos e 14 anos já estávamos juntos e estamos casados aí até hoje, temos 2 filhas e estamos vivendo o que o Senhor tem para nós, né? O Senhor acreditou em nós, o Senhor nos chamou e hoje nós acreditamos em outras pessoas, acreditamos que o Senhor fez em nossas vidas, Ele pode fazer muito mais na vida dos outros. E o Senhor nos chamou para isso, para acreditar naqueles que ninguém acredita, para ter um olhar diferente para aqueles que a sociedade muitas vezes acaba desprezando ou ver como algo comum. Então, o Senhor nos chamou para acreditar nessas pessoas e estamos aí cumprindo o que o Senhor nos chamou para fazer. Que maravilha! Hoje nós vamos conhecer um pouco aqui desse casal, os trabalhos que vocês desenvolvem e é muito importante esse tema, necessário na verdade. Só que antes de começarmos a falar sobre o que vocês hoje exercem dentro do reino de Deus, eu costumo sempre aqui usar a redundância de começar pelo começo, né? Precisamos entender o início de tudo, o princípio de tudo, para que hoje vocês sejam esse casal, se tornaram esse casal, abençoadores de vidas, que veem vidas sendo mudadas e transformadas, teve que ter um começo. Quando foi que vocês tiveram esse encontro com Deus ao ponto de compreenderem que Deus os estava chamando para uma grande obra e esse encontro salvífico também de transformação, de mudança. Vocês conseguem lembrar quando foi o início de tudo? Eh, eu lembro que são as promessas, né, que elas não morrem, elas continuam. Então são palavras que são recebidas e às vezes parece adormecida. E vem, né, uma convicção gerada de dentro. Essa palavra convicção, ela mexe muito comigo, porque pra gente dar iniciativa em uma trajetória onde Deus tá nos chamando, a gente precisa ter muita convicção, porque não pode estar baseado nos meus sentimentos nem nos pensamentos dos outros. Então, convicção, foi uma convicção, ela foi gerada de dentro, né, nessa parte de transformação de vida, né, na nossa trajetória de conversão, mudança, entender esse Deus dos improváveis, primeiro ele fez na gente, né, uma mudança, onde o Marcos era aquele cara quietinho, que não falava, né, não esboçava, às vezes dava aula de batismo, né, ali com o pastor Dante, e não falava, bloqueado de tudo, tímido, né, e um dia, né, a irmã Débora, ela me parou na porta, junto com a minha esposa, e falou: "Não se preocupa, um dia ele vai falar", né. E hoje tá aqui é mais uma confirmação daquilo que Deus faz, né, porque
É só ele que pode fazer pra gente estar aqui, porque a cada iniciativa, quando é uma ministração, é subir no altar, pegar no microfone, a gente treme, porque a gente entende que é o Deus dos improváveis, né? Então ele tá aqui mostrando que ele é Deus através da nossa vida. Então foi uma mudança, assim, gerando essa convicção e nós entendemos, agora é a hora, né? E aí vem a cada passo, a cada tarefa, a gente sabe que é uma dificuldade que precisa ser vencida. Então, esse Deus dos improváveis foi um Deus que escolheu o Marcos, e isso gera uma convicção de acreditar no próximo Marcos, no próximo Alex, né, no próximo José, no próximo João. E isso vai gerando dentro da gente, não, se deu certo pra mim, se essa dose deu certo pra mim, vai dar certo pra alguém. Então foi esse momento, essa fase de transformação, entender que esse Deus dos improváveis, ele transforma vidas. É, para mim, como eu falei, né, eu comecei muito nova a trabalhar na igreja católica. Com 7 anos eu já ia sozinha para a igreja católica. E ali eu tinha meus compromissos, dava aula de catequese. E um dia foram uns irmãos lá na minha casa, né? Meu irmão começou a ir para a igreja, eu ainda muito armada em recebê-los, né? E esse irmão falou assim: Eu vejo você como a luz desta casa, né? Você vai ganhar toda a sua família para Jesus. Ali eu não recebi aquela palavra só por ele ser cristão, né? Eu tinha ainda um bloqueio com cristão. E eu não recebi aquela palavra. E os dias foram se passando, né? Até que chegou um momento que os meus pais proibiam o nosso namoro. Não aceitava mais que nós estivéssemos juntos. E ali eu orei ao Senhor, né? Perguntei, falei: Senhor, né? Eu quero que o Senhor agora me direcione, se é da tua vontade, que eu nunca tinha feito nada assim, tudo que meus pais pediam, eu estava ali para fazer. Então seria a primeira vez que eu iria contra algo, né, que os meus pais queriam. E aí eu orei: Senhor, o Senhor quer mesmo, é do Senhor para mim estar com ele, se não, né, que realmente acabe. E ali o Senhor começou, ele voltou para a igreja nesse período, né? Foi o tempo que ele deixou as coisas do mundo, né? E eu orei para o Senhor, falei: Senhor, realmente, dessa forma que ele está, não é o que eu quero para minha vida. Não quero viver isso, né? Eu sei que o que o Senhor tem para mim são outras coisas. E ali ele voltou para a igreja, né? E logo nós decidimos nos casar. E aí chegou um diagnóstico para mim de câncer e que eu não poderia ter filhos, né? E quando chegou esse diagnóstico, eu fui conversar com ele foi orar, e aí no dia seguinte ele falou para mim: o Senhor falou que ele nos chamou para ser pais de muitos filhos. Então, através daquele dia, eu entendi o chamado do Senhor, né? Que o Senhor estava nos chamando para cuidar de pessoas, que nós seríamos pais de muitos filhos, não somente as nossas filhas, mas filhos espirituais. Então, ali eu entendi o chamado do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Essa é uma linguagem amplamente bíblica, né? O próprio apóstolo Paulo, ele considerava o gerar para Cristo como uma mulher gerando com dores de parto. Vocês consideram, da mesma forma que o apóstolo Paulo considerou, expôs dessa forma que, de fato, trazer vidas para esse reino, para viver aquilo que Deus fez com que vocês viessem a viver, é doloroso, é dificultoso, gera lágrimas, noites mal dormidas, muitas das vezes. Como foram as experiências? Porque, como a Juliana falou aqui, vocês sentem que foram chamados para gerar vidas dentro do reino. Como é esse processo? Dói. Tipo assim, o Paulo tinha razão. Paulo tinha razão. Concordo com o Paulo, ele tinha razão. E esse processo, né, quando a gente acredita que gerar vidas dói, é de decisão. Porque a gente pode, é uma escolha, né? A gente pode não cumprir o chamado de Cristo que ele tem para nossas vidas. A gente pode escolher não fazer isso. É uma decisão nossa, né? E quando esse processo que a Juliana fala da conversão, realmente é válido a gente comentar aqui um pouquinho. Às vezes a gente pode falar disso. É uma área que eu falo muito pouco, né? Quando eu estava no caminho do Senhor e com 14 anos ali, eu despendi para fora, fui pro mundo, girei o mundo afora. Então eu falo muito pouco dessa parte, por mais que a gente sabe que consequências são geradas até hoje, né? A descrença, pessoas que não acreditam em você, pessoas que olham pro seu passado e falam: cara, será que mesmo? Né? Quando eu voltei para esse evangelho, foi um encontro genuíno. Eu digo isso hoje com muita sinceridade.
Porque houve a mudança, houve a transformação, houve uma aceitação, né, de você decidir gerar pessoas, decidir cuidar de pessoas. Então, quando essa volta que eu dei ao mundo, o qual o pai da Juliana, a família, né, não queria, porque foi uma volta desastrosa, né? E talvez você vai perguntar, cara, qual foi o motivo da sua saída da igreja naquela época? Eu não sei te falar, cara. Não sei te falar. Porque foi indo, esfriando, saindo um rolê aqui, 2 ali, uma saída ali mais longa. Ah, hoje eu não vou para o culto. E ali, né, meus pais perdendo a esperança. E quando foi ver, cara, já não ia mais. Tinha desistido já de frequentar a igreja, de congregar. Mas eu tinha uma pastora, que ela me ligava e perguntava: "E aí, tá tudo bem?" E às vezes não me convidava pra ir pra igreja de novo, mas perguntava: "Tá tudo bem?" E falava: "Seu lugar tá lá". Não desistiu de mim. Então eu creio que essa chama que nasceu nela, né, pastora Ruth, Professora Ruth. nasceu nela essa chama de ela me ligar, nunca me criticar, falava: "Vem filho, tô com saudade", tipo assim, não é uma cobrança. Eu acho que isso acabou trazendo pra mim um pouquinho dela, essa chama que tinha dentro dela trouxe pra mim. Porque às vezes a gente pode ser autocrítico, né, criticar diversas situações, ela nunca criticou. Eu sempre lembro dela me colocando pra frente, né, eu tinha uma barbearia hoje, naquela época um salão de cabeleireiro, e ali onde que muitas coisas começou, né, a bebida, a drogadição, né, os vícios começaram ali, e ela nunca criticou. Ela queria que eu fosse pra um salão no Morumbi, sabe, me impulsionando. Aham. Tipo assim, cara, eu só queria estar ali na quebrada, eu só queria estar sem fazer nada, tendo meu recurso pra usar como meus próprios bens ali, meus próprios gastos, né, custear aquilo que a gente vivia. E foi onde que esse desvio foi tão grande, mas quando foi essa volta, e minha volta foi engraçada, porque eu fui com a Juliana na igreja católica, mas minha essência é cristã. Eu falei: "Cara, tenho que voltar para aquele caminho". E aí eu fui com ela, visitei e tal, e no dia que a gente foi pra igreja, que o dia que eu reconciliei com Cristo, foi um dia que Deus não falou comigo, mas falou com ela. Naquele dia, Deus usou ali o pastor Dante, falou uma palavra direcionada a ela, mas naquele dia eu entendi, né, que esse Deus que estava me chamando, falou com ela pra gente formar esse casal que a gente é hoje. Porque muitas coisas as pessoas olham assim: "Pô, é o Marcos que fazendo, ó, o pastor Marcos, pastor Marcos". Mas a minha base em casa hoje é minha esposa, assim, porque ela me apoia, né, "Eu vou fazer isso, vai lá. Ó, eu vou pra missões, vai lá". E quando eu dou aquela tranquilizada, ela fala: "Você não vai mais?". Às vezes ela pergunta, né, a gente ficou um período, assim, na casa de recuperação, ela: "Mas você não tá indo mais?". Aí quando é a última terça, é o dia que eu vou. Aí ela pergunta: "E aí, vai terça?". "Vou terça". Aí ela arruma ali a sala, ali onde que a gente recebe as pessoas em casa antes de ir. Então essa convicção, né, onde que a gente entendeu que Deus estava nos chamando para gerar, porque foi doloroso, né, eu tinha acabado de voltar para o evangelho quando ela chega com esse diagnóstico. E eu lembro que eu morava com a minha mãe, não éramos casados, e eu fui pra sala, aí tinha televisão, falei: "Não, vou pra cozinha", foi na cozinha, quando eu ajoelhei, né, veio essa palavra, né, que nós seríamos pais de muitos filhos. Então hoje, assim, é com muita dor, porque nós que hoje temos nossos filhos, a Lívia já com 13 anos, a Luísa com 6, a gente entende que é doloroso hoje, né, a gente criar filho, porque dói, que muitas coisas pra gente corrigir, dói primeiro na gente, né, então a gente lembra de vezes que a gente teve que corrigir nossos filhos e depois a gente fica todo murcho, né, todo triste. Então, cara, Paulo tinha razão, dói, gerar Dói, dói. gerar. Gerar dói, dói muito. Gerador. Pastor, e o que significa para os senhores o Deus dos improváveis? É, o Deus dos improváveis. Pra mim aqui é a diferença, né, de alguém que tá respirando e alguém que não respira mais. Isso vai falar lá em Eclesiastes, né, a diferença do vivo e do morto. Então o Deus dos improváveis, enquanto tá respirando, tem jeito, né, é a transformação, é a mudança. Onde que as experiências, né, aquilo que nós já vivenciamos, né, de sentar com pessoas na mesa, né, podcast hoje, né, nesse momento que nós estamos aqui, é muito interessante que é uma mesa. E o nosso evangelho é um evangelho de mesa, onde que a gente muitas vezes não escolheu o sermão do púlpito, mas sentar numa mesa e chorar, porque muitas vezes não tinha o que falar. Era chorar e dizer tá junto. E a gente acompanhar o tempo, o período e ver a transformação de Deus através da vida daquela pessoa.
né? Ver Deus transformando, Deus modificando, mudança, caráter, família, gerando filhos. Então, esse Deus dos improváveis é aquilo que gera uma convicção de acreditar em quem ninguém está acreditando, né? De a gente comparar talvez as histórias, o que já viveu e ninguém escolheria. E para mim, Jesus ele fazia isso muito bem. Ele não escolheria as pessoas não escolheriam os discípulos que ele escolheu para caminhar. Então, o Deus dos improváveis é esse Deus que escolhe quem eu mesmo, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, eu não escolheria eles. Mas Deus fala, cara, é isso que eu quero. Então a gente começa a olhar não mais a minha ótica, mas na ótica de Deus. E olhar, cara, Deus quer esses caras, Deus quer essas famílias, né? Deus quer transformar essas pessoas e a gente começa a acreditar. Eu falo que uma das frases mais importantes da minha vida é eu acredito na recuperação do ser humano. Porque isso anula todas as outras. Porque quando a gente acredita, se acredita mesmo, então você acredita no poder sobrenatural de Deus. Porque nesse momento as famílias já perderam esperança, a esposa não tem mais esperança, os filhos não têm mais esperança, ninguém mais quer. Aí olha pra alguém e fala assim, eu tô acreditando em você. Então esse pra mim é esse Deus dos improváveis. E toda a Bíblia, né, na verdade, se nós pegarmos do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que a escolha de Deus sempre contrariou a lógica humana. Sempre. Todos aqueles que Deus levantou para uma grande obra não eram grandes, né? Grande é aquele que chama, o que vocaciona. É como diz uma frase muito popular: Deus ele não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E estamos aqui diante dessa conversa e eu imagino que alguém está ouvindo e pensando da seguinte forma: mas eu sou esse improvável. Porque penso eu que quando a pessoa se qualifica como um improvável, na verdade ela está se colocando no lugar do inapto, daquele que não serve para nada. Tem uma frase também, Paloma, que é muito utilizada em meio das famílias, que é: você é a ovelha negra da família, ou sei lá, você é a âncora da família, o peso da família. E talvez tenha alguém nos ouvindo hoje, nossa, deu até aqui né, porque você sabe quando você sente assim, porque talvez esteja alguém nos ouvindo hoje justamente sentindo isso, tipo assim, eu sou a ponta esquerda da minha família, né, eu sou, sei lá, tem gente que tem aquele sentimento, ninguém me ama, ninguém nunca investiu em mim. Ninguém apoia, eu sou sozinha, eu sou sozinho, passo tudo sozinho. Eu sou esse improvável, essa improvável. Como conectar a mensagem que nós estamos aqui falando hoje para essa pessoa que está nos escutando e dizendo, esse improvável sou eu? Porque assim, hoje, Paloma, nós estamos aqui com um casal que entende que um dia foi o improvável e que hoje é uma fonte. São fontes para outras vidas. Essa pessoa que está nos ouvindo em casa, ela pode acreditar que da mesma forma que Deus realizou na vida de vocês, Deus também tem algo a realizar na vida dela, porque essa pessoa pode estar no chão hoje, acabada, destruída. Sei lá, uma traição, uma perca ou algo do tipo, sem esperança nenhuma de vida. E nem a família mais acredita, ou talvez a própria pessoa mesmo não acredita mais nela. Como que a gente encara uma mensagem para essa pessoa hoje? É olhar para esse Deus dos improváveis. E essa situação que você falou é bem isso, né? Quando você tá nesse lugar, né? Somente ali já não tá trabalhando mais, não acredita mais. A pessoa mesmo já bloqueia, né, as crenças. De acreditar em alguma coisa, em uma conversão, numa transformação. E eu lembro, Alex, quando eu tava voltando, né, pros caminhos do Senhor, cara, destruído, o princípio bíblico já era, né, uma vida totalmente voltada pra bebida, drogadição, zoeira, né, de montão. Então, a minha vida era aquela. Então, assim, tinha perdido as esperanças, né? Aquele cara que durante muitas vezes na criação de família, né, achava que ia ser alguma coisa, tinha abandonado os estudos, não tava caminhando pra mais nenhum lugar, estava perdido ali em círculos, né? E aí eu lembro que quando eu voltei, que foi nesse dia que Deus falou com a Juliana, e eu reconciliei, e eu lembro de um culto de quinta-feira. Pouca gente. E o pastor Dante estava ministrando. E aí ele liberou uma palavra, né? Ele falou, ó, tem pessoas aqui que daqui a 3 meses vai ter a vida virada. E ele não falou, tipo assim, eis que te digo, é com você. Mas naquele dia eu peguei aquela palavra pra mim. Eu falei, mano, daqui a 3 meses a minha vida vai estar virada, transformada. Aí eu chego segunda-feira no trabalho, fui mandado embora. Começa a acontecer o inverso. Promete o cenário. Entendeu? Cheguei segunda-feira, fui mandado embora. E eu falei, meu Deus, e agora, né?
E esperançoso porque a Juliana falou, quando eu terminar a escola, 1 ano depois a gente casa. E eu falei, daqui a 1 ano a gente vai casar e eu fui mandado embora. E é onde que nós entendemos isso e serve pra essa pessoa que tá nos ouvindo. Né? Essa palavra que um dia eu recebi, eu libero aqui também. Né? Eu falo que eu vou segurar as bênçãos de mão aberta para que outros não sejam cansados. Porque essa palavra virou minha vida. Porque no dia que eu ouvi isso, eu falei, cara, eu vou acreditar nessa palavra. Que daqui a 3 meses minha vida vai estar transformada. E eu tô Minha, crendo. Eu minha tô di- recebendo aqui também. Eu não sou bobo? É. E Deus começou a fazer o processo de transformação. Porque naquele momento que fui mandado embora, cumpri meu aviso, meu tio me chamou para trabalhar. E meu tio me chama para trabalhar, mas na casa dele já tava nascendo uma semente, um PG, um grupo pequeno. E aí ele me chamou para trabalhar, comecei a trabalhar com ele, eu falei na minha ideia, falei, meu, vou trabalhar com meu tio só até eu receber meu seguro e vou embora. Vou caçar minha área, todo horário de estacionamento, manobrista. E eu lembro que meu tio falou para mim, falou, cara, manobrista não é uma profissão. E eu tô fazendo meio que uma junção pra gente poder dar uma crença pra essa pessoa. Porque uma das orações que eu vi essa semana é que um trabalho dá dignidade ao homem. Então talvez essa pessoa tá sem emprego, tá isolada, tá parada, mas ela precisa estar em um lugar que alguém vai acreditar nela, vai depositar confiança nela. E foi isso, quando eu cheguei ali, comecei a trabalhar com meu tio, não era mais simplesmente um trabalho, mas segunda-feira era o dia que eu tinha reunião na casa dele. E foi ali onde que eu comecei a ser ministrado na intimidade, porque não era mais em um culto sentado, mas era numa sala de reunião, onde que você tinha intimidade e você conhecia os irmãos. E eu ainda novo ali, um dos mais novos daquele lugar, a Juliana, aí eu já tinha casado, não, ia casar ainda, ia casar, era um dos mais novos daquele lugar, e eu era ministrado ali pelos mais velhos, e foi trazendo pra gente uma bagagem no evangelho. Né, da gente acreditar que Deus poderia transformar, que Deus poderia mudar. Então não é mais simplesmente o Marcos que aceitou Jesus na igreja, mas ele tinha um grupo para se relacionar. Então o trabalho, Deus me tirou daquele lugar que eu vivi isolado. Esse lugar de isolamento que você falou é exatamente o que as pessoas fazem. Elas se isolam, não acreditam, receberam talvez palavras de que, que é a ovelha negra mesmo, que não tem mais jeito para ela, se isolou nesse canto. Então Deus me tirou daquele isolamento no estacionamento, porque eu ficava ali praticamente 12 horas sozinho. Então ali a minha mente tramava várias coisas, né? Meu isolamento, onde eu podia fumar meu cigarro escondido, onde eu podia sair à tarde, sentar em um bar onde você tinha os senhores de idade, tomar minha bebida, a mesma bebida que eles tomavam era a mesma que eu tomava também. Então nesse lugar foi onde que Deus escolheu me tirar. Então nesse momento que você escutar esse podcast, cara, Deus está escolhendo te tirar desse lugar. Como ele vai fazer, eu ainda não sei. Mas se ele me revelar, eu te falo. Mas uma coisa eu te falo, se ele falou, ele vai te tirar. Né? E essa palavra, que de 3 meses a gente vai falar de uma experiência. 3 meses é um ciclo de experiência em um trabalho, é um ciclo de experiência. Qualquer contrato que você vai fazer, eles colocam 3 meses, porque 3 meses é muito importante. Então, eu quero te dizer, se nesses 3 meses, né, vir uma aprovação do Senhor, Deus muda a sua vida, cara. Mas vai pra oração, vai pro jejum. Porque quando eu voltei daquele jeito, Alex. Era oração, era louvor, eu não escutava outra coisa. Eu tinha que estar orando, eu tinha que Sempre estar alimentando o lado espiritual, né? Fortalecendo. O lado espiritual tinha que estar muito aguçado para isso. Então, quando eu peguei essa palavra do pastor, cara, 3 meses, a minha vida tinha virado, transformado. Os planos de casamento, sabe? Deus começou já a fazer a gente sonhar de novo, acreditar. E aí, quando eu tava ali trabalhando com meu tio, começou a vir a esperança, sabe? Cara, dá pra ser um pai de família. Dá pra casar, dá pra ter filho. Porque isso vai se perdendo. Quando a gente tá fora dos caminhos do Senhor, isso se perde. Você não, cara, o sonho de casar virgem hoje, pra muitos, cara, foi perdido. Foi perdido. Difícil, né? Porque não existe mais essa concepção que pode ser puro num mundo tão ruim como é o nosso hoje. Né? Tão cruel, tão covarde. Mas ainda existe uma essência do evangelho, que é esse Deus dos improváveis, cara. Não que a gente voltou a ser virgem de novo, a gente casou virgem, não. Não foi isso, não é essa concepção. Onde que a gente buscou em Cristo e ele veio transformando a nossa vida. Onde a gente dá valor hoje, sabe, em buscar a santidade. São santos, não, mas a gente dá valor em buscar uma santidade. É onde que esse Deus do improvável, Alex, ele age, Então, cara. assim, podemos dizer, Paloma, que esse encaixe dessa mudança, Juliana, ele parte de uma escolha do relacionar-se com Deus. O relacionamento com Deus é o que traz, então, essa experiência de experimentar, de fato, na realidade,
esse processo que o Deus dos improváveis faz na vida da pessoa. Então, se a pessoa decidir, tá ouvindo esse podcast hoje, não importa o que ela viveu, o que ela passou, o que ela fez ou deixou de fazer, as escolhas certas, as escolhas erradas. Se ela decidir a partir de hoje, porque pelo que eu entendi que o pastor Marcos falou aqui, foi a partir da oração, da entrega. Posso usar a palavra entrega? Pode. Foi uma entrega. Uma entrega. Você se entregou, voltou, mas voltou de verdade e se entregou. Então essa entrega gerou resultado. Porque não é simplesmente, eu creio e simplesmente, vamos ver o que Deus vai fazer. Então foi, Deus, eu te quero. Eu quero mais de Deus. Então você passou a buscar mais de Deus e o próprio Deus foi direcionando o seu caminho. Como entender esse relacionamento com Deus, Juliana? O que isso gera, de fato, na vida da pessoa? Realmente muda a mentalidade, tira essas crenças limitantes? Se relacionar com Deus, de fato, traz uma nova vida para a pessoa? Traz porque hoje em dia, né, às vezes a gente enxerga um Deus tão distante, né? Um Deus que fez coisas tão grandiosas que às vezes nós achamos que é impossível de acontecer ao nosso meio, no mundo que nós vivemos hoje, né? E não, o mesmo Deus que realizou é o mesmo Deus que continua realizando. Né? Então, essa entrega é a oração, né? A oração não precisa de palavras bonitas, a oração precisa me derramar e colocar tudo o que eu estou sentindo, porque a nossa maior luta, o nosso maior campo vai ser a nossa mente, né? A nossa maior luta é contra a nossa própria mente, porque a nossa mente vai tentar nos sabotar, né? Vai tentar mostrar que isso não é possível, que isso não vai acontecer. Mas quando eu busco ali na essência, Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer pelo que o Senhor fez na vida de Abraão, pelo que o Senhor fez na vida de Jacó. Eu quero te conhecer pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, né? Então me mostra as pessoas que podem me ajudar nesse processo. Coloque as pessoas do meu lado que vai conseguir me levar até o Senhor, porque muitas vezes nós precisamos de pessoas, né? Às vezes nós estamos tão fracos, tão caídos, que a gente não tem força para chegar, para ir caminhando com as nossas próprias pernas. Então, a gente precisa de pessoas para nos levar nesse lugar, né? Então, ore nesse sentido. Senhor, coloque pessoas, né, no meu caminho, me ajude com pessoas que vai me levar até o Senhor, com pessoas que... Eu lembro que teve um rapaz que ele saiu uma vez da casa de recuperação e ele estava muito mal, né? E ele ligou para o Marcos e tal, porque a noite era a maior luta dele, né? E aí o Marcos falou assim, não se preocupe, você pode me ligar que eu vou ficar com você até a hora que você conseguir dormir. Pode ser até às 4 horas da manhã. Ele falou, mas eu tô muito agitado. Ele falou, não importa, eu vou pra sua casa e eu vou ficar com você e eu só saio de lá quando você conseguir adormecer, quando você conseguir dormir. Então, ali começou a conversar com ele, ele foi se acalmando, aquela abstinência foi passando e ele conseguiu dormir. Então, ele precisou de pessoas, nós precisamos de pessoas, né? E o Senhor coloca essas pessoas para nos ajudar. Então, é mergulhar, buscar o Senhor, entender que o Senhor, ele não está distante, que o Senhor, ele é grande, e mesmo assim, ele olha para nós tão pequenos, e que o Senhor, ele tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Nós, quando nós sabemos que o nosso filho quer tanto uma coisa, a gente batalha para comprar aquilo, né? Mesmo que a gente fala, nossa, mas é tão caro, mas quando eu olho o sorriso do meu filho, a alegria em receber aquilo, o Senhor é a mesma coisa. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, quando nós pedimos, quando nós entregamos ao Senhor, ele vai conceder isso a nós. A gente estava falando sobre isso, né? A nossa mente nos sabota no carro, né, Alex? Isso, então tá vindo buscar, né, pessoal? Isso. Tem até um termo que eles usam aí, a síndrome da impostora, mas a gente não vai falar sobre isso, né? Fiquei curioso. Mas tudo bem. A síndrome da impostora. Isso. A gente tende a achar que nós estamos vivendo uma mentira, né? E a gente acaba se sabotando. Acho que entra muito aquilo que o Marcos falou, a gente precisa crer. E quem a gente está crendo? Inclusive tem uma palavra que você ministrou esses dias em Diadema que fala sobre o poder de uma única palavra, né? Palavra, né? Uma palavra só. Como o Dida disse, ele abraçou uma palavra que ele ouviu. Exatamente. E diante disso, temos aí a igreja, né, pastor? Dos improváveis, o reino dos improváveis. Temos também uma clínica, né? E como surgiu esses trabalhos? Foi esse chamado, né, de acreditar nesses improváveis, né? Eu lembro que, como começou esse processo com clínica, eu nunca tinha entrado numa casa de recuperação. E a gente tinha um trabalho na IBU, eu era do grupo do teatro.
né? A pastora Neide, ela recebeu um convite que era só para levar alimentação para a clínica. Só que aí o rapaz falou, o presbítero Júnior falou, ó, aproveita e leva a palavra e faz o culto. E aí, por isso que a gente acredita muito nos improváveis, que tinha muitas outras pessoas lá, mas ela me escolheu para levar uma palavra naquele dia, né? Porque eu tenho dificuldade, cara, de memorizar versículo, eu tenho Mas, dificuldade assim, de só fazer pra o gente se esboço. localizar. Nesse dia, no caso, você tinha ido pra acompanhar o pessoal e não sabia que ia pregar. Não, esse dia, assim, ela foi convidada, era do grupo do teatro, Certo. fazia parte ali do grupo teatro. Ela foi convidada, aí o presbítero Júnior, falou, ó, o pastor Neide, leva uma palavra com o grupo de teatro. A gente ia levar alimentação, a gente arrecadou, né, fez todo aquele processo, né, de pedir doação, doamos, né, contribuímos, fizemos um almoço ali para eles, e aí a gente ia fazer o culto. E a parte da palavra, ela falou, você leva a palavra. Né, então, assim, por isso que a gente acredita no Deus dos improváveis, porque, cara, eu tenho muita dificuldade, né, para montar um esboço. Então, assim, ainda às vezes acompanho meu caderninho, às vezes Deus fala comigo no carro, Deus fala comigo através de um louvor, porque é muito limitado ainda, tipo assim, eu vejo a maneira como Deus fala comigo. Porque, como se resumir, eu acho que minha volta para Cristo foi muito entrega, porque senão não estaria nem aqui sentado. Porque o meu apetite para fazer as coisas ruim é muito maior nessa época. Então, quando essa palavra age na gente, cara, ele se torna em benefício para nossa vida e para outro. Para mim, é o resumo disso, porque toda essa luta na mente que eu luto todos os dias é entender que Cristo está me aperfeiçoando, Sim. porque é constante, não para. E ela falou: você vai levar a palavra. Falei, beleza. Aí nesse dia, Alex, veio umas palavras muito loucas, tipo assim, mano, eu vou falar sobre o quê? Falei, meu, vou falar sobre a bebida, vou falar sobre a maconha, eu vou falar sobre o pó e vou falar sobre o crack. E nesse dia, tipo assim, veio. Aí eu peguei, ó, tipo, você vê que é improvável. Aí eu falei, eu peguei um versículo que falava de uma calmaria, não consigo recordar agora. Falava da calmaria, eu peguei um versículo que falava da agitação da coca, peguei um versículo que falava da anestesia que o álcool dava e peguei um versículo que falava da loucura do crack. Mano, e naquele dia, cara, eu soltei essa palavra. E aí eu soltei, cara, e aí até hoje tem caras que não esquecem. Falou, naquele dia que eu te conheci, foi o dia que eu soltei essa palavra. E foi Deus, porque naquele dia teve uma conexão, uma fusão, que é onde que nasceu esse trabalho, Paloma. E daquele dia, quando terminou esse culto, que eu comecei a abraçar aqueles caras, mano. Abraçar um, abraçar um, abraçar um. E a gente chorando ali, se abraçando. Veio dentro de mim a convicção. Nasceu ali dentro do Nasceu. coração. Esse dia foi o dia que nasceu. Porque daquele dia, quando terminou o culto, eu cheguei no obreiro e falei, cara, o que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso dar um curso de marcenaria? Aí o cara, não, pode, mas calma aí, eu vou falar com o pastor. Aí me apresentou pro pastor e daquele dia, cara, eu nunca mais saí de lá. É uma casa que a gente ajuda ali em Palheireiros e gerou essa chama de acreditar nessas pessoas. Mas eu faço um link porque essa chama começou ainda dentro da minha casa. Porque a luta contra a adicção é desde os meus 8 anos de idade. Então poderia gerar uma revolta ou uma luta para mim continuar ajudando essa causa. Então, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a entender que a cada pessoa que eu levava para a clínica, cada pessoa que a gente ajudava, né, fazendo ali apenas como colaborador, fazendo a ponte para ele chegar até esse lugar, não estava levando simplesmente mais uma pessoa, mas eu estava levando meu irmão. E uma das palavras que me marcou foi quando, tipo assim, eu conheci o obreiro Marcelo, que ele falava assim, Marcão, é uma alma. Tipo assim, cara, é o mesmo valor que tem a sua vida. Às vezes a gente pode olhar e achar que não, mas é uma alma. Então, quando ele me ligava, ele falava assim, Marcão, você consegue trazer uma alma? Eu entendi que eu comecei a ser útil pro reino. Porque eu comecei a trazer almas pra casa de recuperação. Então, foi ali a virada de chave, onde nasceu isso. E talvez sentar na mesa, né? Eu, como empresário, sento na mesa com muita gente, cara, que tem muita posse, sabe falar muito bem. Mas quando eu sento na mesa com os improváveis, é onde que essa chama queima. Sabe? Onde aquece o coração. Porque era uma luta que poderia ser gerada uma revolta, mas se tornou o meu chamado, né? A minha chama por essas vidas. E é onde que hoje a gente carrega o nome, né, na casa Despertar Improváveis,
é uma casa de recuperação, ela nasceu por a gente conhecer tantas clínicas, né? A gente sempre imaginava que Deus poderia nos presentear com uma, porque a gente vê muita coisa boa e muita coisa que dá para ser aprimorada. Então a gente não ficou na mesa dos críticos. Ah, não vou, não levo ninguém, lá é assim, lá é assado. Não, cara, porque nesses lugares que nós passamos, eu tenho pessoas que foram recuperadas. Então a gente se tornou alguém que assim, cara, dá pra fazer um trabalho melhor? Dá. Então vamos fazer. Não vamos ficar apontando, não vamos ficar criticando. Exato. Então foi onde que assim, ó, viajo pra Santa Catarina. O que você vai fazer lá? Vai descansar com a família? Vou, mas vou conhecer uma clínica. Viajo pro Maranhão. Vai curtir a família, vai aproveitar? Vou, mas vou conhecer uma clínica. Então a gente começou a conhecer o trabalho, né? Porque essa chama de aprimorar. Então hoje a gente tem essa casa de recuperação que está em construção, mas mesmo nesse meio tempo a gente continua contribuindo com essa que foi o nascimento, A né? pioneira ali, A né? pioneira. A gente continua colaborando ainda. Então toda essa nossa trajetória foi marcada através desse impacto, né? De nunca mais a gente sair. E agora em março de 2027 vai fazer 10 anos E que essa chama nasceu. a clínica chama-se Despertar dos Improváveis? Essa que a gente está construindo, está em construção, né? É Despertar Improváveis. Despertar É, Improváveis. Despertar E Improváveis. foi um detalhe muito interessante que o pastor Max falou aqui, e eu sempre costumo dizer isso. Eu costumo dar até um exemplo. Em qualquer ambiente, seja uma empresa, seja uma igreja, seja um ambiente familiar. Se nós dermos para as pessoas um caderno e dissermos assim para elas: coloque aqui todos os problemas e falhas que você conhece desse ambiente. A pessoa vai dizer assim: uma folha só não vai ser o suficiente, eu vou precisar do caderno inteiro. Se para essas mesmas pessoas nós dermos o caderno e dissermos assim para elas: coloquem aqui quais são as soluções que você traz para estes problemas, muitas delas irão travar. As pessoas conseguem, de fato, encontrar os defeitos, os erros e as falhas, mas poucos se posicionam para solucionar estes problemas. Eu uso muito o exemplo de Neemias. Neemias poderia ter dito ali para os irmãos que vieram de Jerusalém: não é possível, tanto tempo vocês não construíram ainda as muralhas. Ele poderia ter falado um monte ali. Vocês estão lá, tá todo mundo lá, e aí, não construíram as muralhas em volta de Jerusalém ainda? Só que quando ele recebe a má notícia de como está a situação catastrófica ali do povo em Jerusalém, ele não vai criticar, ele não vai reclamar, ele vai se posicionar para ser um agente de reconstrução daquele caos. Hoje nós temos, de fato, muita gente para reclamar e pouca gente para fazer. Partindo dessa linha, dessa lógica, nós íamos até conversando no carro com a pastora Juliana, nós imaginamos que nós não conhecemos de fato o trabalho, qual é a dificuldade. Por exemplo, vocês estão em um período ainda de construção, né? E exige, financeiramente falando, eu não sei nem qual é a quantia que exige isso daí para deixar pelo menos ali ajeitável, digamos assim. Por exemplo, vocês tiveram toda essa experiência em outras clínicas, aprendendo, entendendo o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona. Hoje estão tendo essa oportunidade que Deus concedeu, que viabilizou para vocês de estarem construindo a própria clínica para recuperar vidas. Para o público que, como eu, não entende qual é a dificuldade de construir, de organizar, de contratar pessoas, eu não sei como é que funciona, de envolver pessoas, de conseguir recursos, porque não deve ser fácil. Qual é a maior dificuldade que hoje, vocês podem dizer assim, olha, hoje a nossa maior dificuldade para conseguir adiantar o processo, adiantar todo esse trabalho para receber essas vidas, são essas aqui. Quais são? Alex, eu acho que tudo começa na obediência. Uma das maiores dificuldades, né, que a gente teve durante essa trajetória, né, e a gente precisa estar bem definido para a gente formar algo em alguém. É a obediência, é um processo de obediência, né? Então, hoje, a nossa primeira reunião dos improváveis desse ano de 2026 foi, cara, comunica o seu líder o que você está fazendo. Quais são os próximos passos, né? Se você está indo na terça, se você está indo no sábado, porque o que falta hoje é uma comunicação com sua liderança, né? A gente fala porque a gente foi pioneiro nisso, né? A gente começou a aprender essa trajetória de ter um princípio de obediência, porque sem obediência, cara, não flui. Vai ter as dificuldades, vai ter as limitações, né? Então, às vezes, não existe uma obediência, então começa na gente. Então, você que tem essa chama, cara, quero contribuir, quero fazer, quero ajudar, quero estar na linha de frente, cara, obediência. Foi onde que a gente precisa ter uma benção da nossa liderança,
né? Porque se a gente pensar na questão de recuperação, a gente sempre vai envolver a igreja, né? Mas tem a igreja católica que faz o trabalho, né? Tem algumas associações que fazem um trabalho, mas esse Deus dos improváveis que nós estamos aqui falando hoje é um Deus que vai envolver uma igreja, né? Um lugar para você congregar, um lugar para você estar ali com a bênção do seu pastor. Então, esse chamado, ele é gerado dentro de nós, a gente precisa ter uma autorização espiritual, porque senão a gente traz confusão, né? O que me faz recordar, né, que até esse dia a gente conversava em casa, porque quando esse chamado veio pra mim, eu tinha convicção do meu chamado. Meu chamado era aquele. Mas e a Juliana, vai me abençoar? Eu preciso da aprovação dela, eu preciso de uma benção dela. A mesma visão. Porque senão não É. flui. Beleza, a Juliana me abençoou, minha liderança. Né? A gente estava num momento, quando a gente veio esse trabalho, eu saí da casa de recuperação e voltei para a igreja, eu falei, eu não quero simplesmente ir para a casa de recuperação. Eu quero que a igreja me envie. A igreja tem que me enviar. E aí fui lá, falei com o pastor Pimentel na época e tal, falei, preciso ter esse trabalho aqui e tal. E aí ele fez a oração, fez uma carta, assinou a carta, me enviou. Então, assim, esse trabalho, ele está debaixo de uma obediência. Não foi simplesmente o Marcos pegou, cara, vou colocar lá e vou seguir. Não, eu queria essa aprovação, eu precisava disso, desse envio. Para lá na frente, para a gente não ser confundido. Então, até hoje, quando a gente chega na casa de recuperação que a gente ajuda, eles falam os meninos da Batista. A gente já mudou, a gente está em outro ministério, mas existe uma identidade que foi gerada através de alguém. Por isso que às vezes não tem toda essa dificuldade, porque o seu pastor, Alex, ele não vai ajudar uma obra que está atrapalhando você no ministério que ele está congregando. O seu pastor não vai ajudar e não adianta você criticar ele. Aí vai do papelzinho, faz uma lista do que precisa ser melhorado e faz uma lista da solução que vocês têm para isso. Então a gente entendeu isso nesse processo onde em 2023, a gente foi até a igreja que a gente congregava e a gente fez um culto de paz e pedimos perdão. Porque quando o pastor Denis chega na comunidade Igreja Batista Unida de Jardim Itapura, ele tinha um chamado, ele tinha uma convicção para aquele lugar. E eu sentei simplesmente numa mesa como essa aqui com ele e falei, meu chamado agora é casa de recuperação. Mas calma aí. Que Deus bagunçado é esse que agora seu chamado é casa de recuperação? Seu chamado é obedecer ao seu pastor. E nós entendemos isso agora, porque a maturidade faz você entender isso. Hoje nós somos maduros para entender, então vai um conselho, cara. Se você não tá fazendo algo que o seu pastor não tá aprovando, senta numa mesa, vai conversar com ele. Entenda o chamado dele. Porque maturidade é eu entender o chamado do outro. E ele sentou na mesa e ele falou com toda a simplicidade, hoje é meu amigo, com toda a simplicidade ele falou, eu fui chamado para cá. Só que naquele momento, aquele cara que não sabia falar, que começou a participar dos ministérios da igreja, começou a aprender alguma coisinha, naquele momento eu bati no peito e falei, meu chamado é casa de recuperação. Mas ele precisava de um apoio, ele precisava de alguém para estar ali com ele também. Então, naquele momento, hoje nós entendemos, nós começamos a falar, cara, nós entendemos o nosso chamado, mas não entendemos o chamado do outro. E é por isso que às vezes gera essa dificuldade, como você falou, de uma obra demorar tanto tempo. Por quê? Porque não teve um entendimento. A liderança talvez não está sabendo dos próximos passos, daquilo que vai ser feito. Porque hoje a gente pode chamar as igrejas para participar. Tem igreja que semeia na nossa vida. Tem igreja que ajuda aquela causa. Tem irmãos que ajudam ali constantemente. Tem irmãos que é mensalmente. Tem irmãos que é anualmente. Né? A gente tem parcerias com a associação que as notas fiscais conseguem voltar uma parte para o recurso. Mas não existe esse alinhamento. Se tiver esse alinhamento, é como você falou, Então, talvez... no quesito, é a questão o que falta mesmo para fluir melhor, uma comunicação melhor. Seria ter um acesso de comunicação melhor entre aqueles que desejam ajudar, cooperar. E dentro dessa comunicação, às vezes o que falta é um pouco receber a direção. Às vezes a pessoa quer até fazer, mas quer fazer da forma dela, ajudar do jeito dela, e às vezes a forma que ela quer fazer é até boa, porém não se encaixa dentro do propósito das pessoas que estão ali na liderança, estão ali na frente. Tipo assim, olha, o que você quer fazer é até bom, é legal, mas nós não estamos nessa rua, entre aspas. Não é para esse momento. Não é nesse momento. E tipo assim, se você seria muito mais útil, no caso, se você entendesse que nós já temos aqui um caminho a seguir, entrar junto do caminho e não querer criar uma rota. Então são muitos criadores de rota e pouca gente para caminhar juntos. Exatamente. Aí eu já chegar com a minha... tem algo ali para ser realizado, né?
E eu preciso chegar e entrar naquele projeto e não chegar com um outro projeto em cima, né? Então, chegar para realmente fazer. E quando tudo se alinha, quando todos estão alinhados, o Senhor abre as portas. Porque é da vontade de Deus, né? Então, quando se alinha, Senhor, está aqui o papel, tá todo mundo aqui de acordo, todo mundo preparou isso daqui, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai tocar no coração de pessoas, sabe? Já chegou pessoas que saiu assim, pessoas que realmente não poderiam, chegou lá e falou, olha, R$ 100 que o Senhor mandou dar para casa de recuperação, sabe? Chegou lá na nossa porta. Então, esses R$ 100 vale muito. A gente faz tanta coisa com esses R$ 100, porque o Senhor, ele abre a porta. Então, nós precisamos nos alinhar e entender o que o Senhor está falando, né? Então, o Senhor está mostrando isso, então eu vou entrar no que eu posso agregar, né, nesse projeto. Então, o que está faltando é um psicólogo? Opa, eu sei fazer isso, então eu vou fazer. Eu preciso estar alinhada ali e acreditar naquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Porque se eu acredito que aquela pessoa tem um direcionamento de Deus, eu vou estar junto. Então, se eu não acredito, nem adianta eu estar ali. Porque eu não vou conseguir somar naquele lugar. E na empresa a gente fala muito sobre isso. Comunicação é um problema universal. As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar e conseguir entender ali, traçar uma rota juntos. Baseado naquilo que a gente estava falando, Juliana, Marcos, o que eu tenho observado é que vocês conseguiram encaixar fé e recuperação junto. E a gente sabe que uma recuperação química é muito difícil. Como vocês entendem que a fé colabora para essa recuperação? Ela nos ajuda. Ela nos ajuda a acreditar, porque é muito fácil desistir, né? Eu lembro que quando eu comecei esse trabalho, chegaram pessoas e falaram pra minha mãe, né? Fala, fala pro Marcos parar de se envolver com esse tipo de gente que eles vão matar ele. E é o que o Alex começou falando, né? Isso veio na mente agora. Porque, de fato, matar quem já tá morto, se nós já morremos, né? E é Cristo que vive em nós. Porque tem que estar junto, Paloma. Porque senão a gente se perde, né? Porque é muito fácil desistir. E talvez a gente pode estar falando assim porque a gente pode comentar aqui dos resultados que foram bons. Mas teve muitos resultados que, cara, os primeiros que eu ajudei, muitos foram pra vala. Não estão mais aqui pra contar. Mas não é sobre simplesmente a vida deles. Quando a gente acredita em alguém, eu acho que existe um maior trabalhar em nós. Porque desistir é muito mais fácil, Alex. Mas quando o cara tá dando um trabalhinho, cara, você fala, não, esse cara tem jeito, esse cara tem solução, esse cara ainda vai ter família. Isso começa esse trabalhar da fé, né? De a gente ver lá na frente o cara casado. A gente vê lá na frente o cara gerando filho. Cara, essa semana eu recebi uma mensagem, o cara falou assim, cara, pastor, eu nunca me imaginei tão feliz como eu estou. E foi um cara que eu conheci dentro da casa de recuperação. Né? Então você entende que é um Deus que ele continua transformando. A gente tem que fazer o quê? Acreditar, fé. Fé, olhar e falar, eu tô vendo. Eu tô vendo, ainda que você não esteja acreditando, você tá vendo aquilo. Então a fé traz essa convicção de enxergar aquilo que as pessoas não estão vendo, porque talvez o cara tá em um estado daquele. Ele não é aquela pessoa. Ele está em um estado ruim. Mas ele não foi formado para aquilo. Ele foi um cara que foi chamado para ser pai, para ser um empresário, para ser um pastor, um diácono, alguém está dentro de uma igreja servindo na casa do Senhor, mas o estado que ele está, que é temporal, aquilo está trazendo para ele uma consequência ruim na vida dele. É onde que a gente usa a fé e a recuperação, né? Onde aquela mulher do fluxo de sangue passou tanto tempo ali com aquela enfermidade, mas ela teve um ato de fé, de tocar. Então é muito fácil a gente estar longe criticando e apontando. O fato da fé é você tocar aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode acessar, né? Então essa fé eu acho que é que faz a gente continuar, sabe? A gente não para, porque a gente continua acreditando na casa de recuperação, as pessoas que batem na nossa porta, as pessoas muitas que vão congregar com a gente, têm essa dificuldade, né? Vive esse momento da dependência química, estão em algum processo e não sei, parece que elas sentem que a gente, sei lá, tem alguma coisa que acredita nelas, né? Porque vão vindo, né? Então, eu tenho grande parte das pessoas que trabalham comigo hoje, ou já passaram, estão em recuperação, ou alguns estão em tratamento. Porque elas vão vindo, né? Acho que isso traz uma característica do nosso chamado. Atrai. Deus envia. Deus Deus envia. Enquanto o pastor Marcos falava, me veio
uma dúvida, uma pergunta aqui. Não sei se vocês lembram de algum caso do tipo, mas já houve algum caso que vocês, mesmo com tantas experiências, mesmo vendo Deus tratando tantas pessoas, mudando tantas pessoas, porque assim, vou falar a verdade, que a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Paloma, mesmo sendo um pregador do evangelho, ministro da palavra, já houve pessoas de olhar a situação da pessoa e gerar aquela duvidazinha no coração, mais ou menos do tipo, acho que nem, tipo, não que nem Deus faça, mas tipo, será que tem jeito? Não tem como mudar isso daí? Porque, sabe, a situação meio tão catastrófica, uma deteriorização tão grande, que passa na mente, assim, tipo, de você não conseguir imaginar aquela pessoa. Por exemplo, o pastor Marcos falou aqui sobre pessoas que vocês viram que hoje tem família, tem filhos, tem emprego, tem a sua casa ali, seja pagando aluguel ou não, mas tem a sua casinha, tem a sua família, pessoas que estavam na sarjeta que hoje se restituíram. Mas já houve um caso, se houve, não precisa nem citar nomes e tudo mais, mas já houve alguém que vocês olharam assim e vocês pensaram, olha, sinceramente, aqui Não é um sei caso não. sério, não sei se ainda tem jeito. Já houve alguma situação do tipo? Eu acho que todo mundo que envolve essa pessoa da dicção vai passar isso na cabeça, cara. De olhar assim e falar assim, Mas não, só esse- Deus mesmo, assim. Olha, É um milagre, algo do tipo. A gente convive com pessoas que já passaram 10, 15, 20 internações, né? Então, assim, você fala assim, cara, o que que possa acontecer para esse cara ser transformado? E uma vez eu escutava uma ministração do Luiz Hermínio, era um café de pastores liderança. E ele falou algo que aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Ele falou assim, ele mudou para ele, falou, o que eu ainda não consegui interpretar de Deus que não virou uma chave dentro de você? E aí quando a gente olha nessa ótica, assim, cara, tá 20 vezes aqui. O que Deus pode me usar com a palavra, com um abraço, com um aperto de mão, que eu vire uma chave dentro de você pra sua vida ser transformada. Então ali você, tipo assim, cara, minimiza. Assim, cara, 20 vezes na casa de recuperação, pastor Alex, é muita coisa, É cara. muita coisa. Imagina uma pessoa olhando, ele chegando e falando, 20ª vez É. aqui. de novo. Não, imagina, a pessoa tá chegando ali, pô, você de novo? Não é possível um negócio desse. E é isso, O pessoal já deve chegar falando, olá pessoal, minha cama tá aí ainda? Eu já tenho o nome Achou que eu não marcado. votava, né? Alex, é esse sentimento que os caras chegam a ser, resumiu. É esse sentimento. Você de novo aqui? Quando vai ser? Quando vai acontecer? E é noite que a gente olha pra fé, Paloma. Não, uma hora vai acontecer, uma hora que esse cara deixar essa palavra entrar, seguir os ensinamentos, meditar no passo, né? Tem os passos que a gente também trabalha. Meditar nos passos direitinho, fazer só meditação, só oração, vai ter a vida transformada. Né? São escolhas. Às vezes eu chego na terça-feira e eu vou ministrar, e às vezes a gente acaba sendo repetitivo quanto a isso, que eu gosto de trazer eles para esse lugar que nós estamos, numa mesa, é uma roda, mas a gente traz uma mesa, dizendo, cara, o que que muda a minha vida da sua? É o meu sim que eu dei para Cristo. E se você der um sim para Cristo hoje, ele pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Porque o meu sim para ele, eu não quero voltar para trás, eu não quero olhar para trás. Então, se você der um sim hoje dentro de uma casa de recuperação, quando eu sair, der um sim. Quando tiver com a família, dá um sim. Quando tiver congregando, dá um sim, cara, já era. Nossa vida é igual, é uma alma, né? Não tem diferença. O que nos muda é só o sim, sabe? De falar assim, cara, eu quero essa vida, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança. Porque tem esses que, tipo assim, a gente olha e fala assim, né? Não vou citar nome, mas vários que chegam na casa de recuperação, a gente olha assim, cara, não vou falar mais nada. Eu só vou abraçar aqui Sabe e o que eu já era. lembrei? Sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei de Ezequiel. Quando Deus leva ele ali pra andar um pouquinho ali no Vale de Ossos Secos, Ezequiel capítulo de número 37, tem uma pergunta que Deus faz pro profeta que é muito interessante. Primeiro ele mostra o Vale de Ossos Secos, faz ele andar ao redor e tal, tudo mais. Aí Deus pergunta assim pro profeta, poderão reviver esses ossos? Ezequiel foi muito esperto. Ele responde, Senhor, quer saber de uma? Não é comigo não. Porque eu sou profeta, o meu negócio é profetizar. Agora, se vai viver de novo ou não, aí, da vida não é comigo. Tu sabes, eu acho que chega um momento em situações como essa que a gente tem que acabar dizendo assim pra Deus, olha Senhor, sinceramente, tu sabes. eu não vejo perspectiva aqui, mas tu sabes, né? Muito bom. Foi falado... Foi uma pergunta? Sim, queria que a gente veio conversando sobre isso no caminho, que a Ju falasse um pouco sobre as dificuldades, Ju, da recuperação. O que é mais difícil na recuperação? A gente sabe que tem aquele período
de desintoxicação da droga ali, né? Mas tem outros fatores, né? Por exemplo, a família, o apoio que a pessoa tem, o mundo afora, depois da clínica. O que você acha que são os desafios maiores ali que uma pessoa em recuperação tem? A primeira dificuldade é ele entender que ele necessita desse tratamento, né. Então, quando ele decide: "Eu quero ir para uma clínica, eu quero sair deste lugar e procurar algo melhor para mim", já começa um processo da recuperação, né. A mente ali já, né, começou a entender que algo precisa acontecer. Então, aqui já começamos com, né, ali, algo positivo. E depois tem as primeiras semanas, né, que é o tempo da realmente do corpo ali se limpar, que é onde a maioria desistem, né, eles vão, ficam 4, 5 Geralmente é o quê? dias, 7 dias, mais ou menos, a da desistência? mais ou menos. 4, 5 dias, ali eles, né, eu ia pra feminina, trabalhava na feminina, né, então elas começavam ali a abstinência e aí sempre levava: "Não, eu preciso porque eu tenho meus filhos, né, eu tenho minhas filhas", mas ficou uma vida inteira lá fora e nunca conseguiu cuidar dos filhos. Não que não tenha o desejo, né, quem é a mãe que não quer cuidar? Mas usa como desculpa, Mas como digamos uma assim, né? desculpa, né, não conseguem. Realmente a droga, ela se tem o dinheiro para comprar ali um pão para o seu filho ou para você usar, vai usar, Vai usar. né, e a criança sabe que alguém vai suprir a necessidade. Então quando passa por essa primeira semana, mais um ponto positivo, né, algo que, vamos lá, está dando certo. E a família também, né, a família a gente começou a fazer porque a família ela se torna codependente, né, dos dependentes. Então, a família quer ajudar e acaba atrapalhando, né? Por exemplo, para uma mãe que toma sua cervejinha final de semana, tá tudo bem, né? Mas ela não entende que a sua filha não pode ter contato com cerveja, porque a cerveja vai abrir a porta para ela usar a droga, né? Mas na cabeça dela, eu posso tomar minha cerveja, eu trabalho, eu tenho minha vida, então minha filha também tem que conseguir, né? E não é bem assim, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Então não dá para tratar no coletivo. Então tem essas dificuldades, né, do coração de mãe, que às vezes, né, um não, acha que um não é para prejudicar, mas um não é o que vai ajudar no tratamento. Então temos essas dificuldades, a aceitação deles, a família, né, as mulheres que têm filhos e essa dificuldade da recepção da família, entender que o seu filho está em um processo, está em um tratamento, é uma enfermidade e ela precisa de um tratamento para isso. E nesse tratamento você vai precisar dizer alguns nãos, né? Você vai precisar tomar algumas atitudes que talvez você não tomou. E tudo isso é para ajudar no tratamento dessa pessoa. Então, podemos dizer que tanto a família pode ajudar, como ela pode ser também uma pedra de tropeço em meio a todo esse processo, porque nada é da noite para o dia. É um processo ali que a pessoa está se libertando ali do, do vício, e tem a abstinência, tem um desejo de retorno. Só que o tratamento, então, de fato, não é só para o dependente. A família também, de alguma forma, precisa ser tratada para entender esse processo. Porque se a família, então, não entende o processo, ela acaba atrapalhando, mesmo a clínica ajudando. A família pode pegar todo aquele processo que a clínica fez e jogar na lata do lixo por atitudes, por decisões. Então é um tratamento duplo, digamos assim. Sim. E é fácil tratar. Aliás, Nossa, na hora que eu falei, na hora que eu já tem a comecei, resposta. é fácil. Então, assim, Já tem a então resposta. é uma dificuldade de via dupla. Tanto tratar o dependente, como conseguir fazer a família entender que eles estão juntos nesse processo. E onde que a gente vai falar desse giro que a gente deu na escala de recuperação, Alex? Para entender essa questão, a gente vai chamar isso de dos codependentes. Chama É, codependência. Eles são dependentes, eles dependem daquela situação difícil, eles dependem do filho estar pedindo um vale para eles todo dia, eles dependem daquilo. Eles viciaram naquilo. Então, quando a gente entende que esse trabalho tem que ser em conjunto, você já tem a resposta. É fácil? Não é Não, fácil, é não. mais difícil. Porque agora não é simplesmente mais um dependente, mas é um dependente, ele representa uma família. Tem uma família por trás dele, né? Então, se a gente não tiver esse apoio, que é quando a gente tem essa nossa ideia, né? Que a gente vai precisar de muita gente envolvida. Então, você que tá escutando isso aqui, cara, você tem um desejo, né? Você tem uma capacitação, talvez, que nem nós temos. Você pode nos ajudar. Porque a ideia é essa, é alguém tá na clínica lá e a família também tá sendo tratada aqui fora para receber, né? Tratar a codependência. Onde que na clínica a gente tem uma igreja que é aberta para fora, né? Então, assim, logo mais aí o pessoal que tá no reino de Improváveis Church vai ter os desafios
Porque a ideia é que uma igreja já esteja preparado para receber esses adictos. Porque é uma igreja preparada para isso, né? Um chamado diferenciado. Porque quando o pessoal tá lá internado, a internação, 6, 9, 3, depende do projeto, né? Isso é algo que vai ser estabelecido ainda. Tá lá, quando sair, ele tem uma família pronta para receber ele. Na festinha não vai ter a bebida, mesmo que todo mundo tome, mas não vai ter por causa dele. Porque esse cara, ele veio, né? Ele teve essa dificuldade, mas agora ele é alguém que tá decidido a mudar. Então tem que ter uma preparação para receber esse cara, né? Porque senão você acaba perdendo o tratamento, onde a Juliana já venceu isso. A menina sai da clínica, quando chegar em casa, a mãe tá lá, né, com a mesa preparada para tomar sua cervejinha, não dá mais. Acabou. Lugares, hábito e pessoas. Essas coisas devem ser seguidas à risca, evitadas, senão a queda vai proceder desses 3 passos. Se você continuar frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, esse ambiente ele é um catalisador de queda, né? Então é mudança, tem que ter uma transformação. Então quando a gente pensa nessa ideia de ter algo compacto, é porque a gente viu já muito problema. Então agora a gente está enfrentando uma tarefa maior, que não é simplesmente tratar do dependente, mas tratar da família, para que tenha um resultado também melhor, porque o índice de recuperação é muito baixo, né? É baixíssimo o índice de recuperação da adicção, né? Por isso que às vezes a oscilação na fé, 20 vezes vai ter cura, 30 vezes, 27 vezes, né? Então, cada um ali tem um organismo. E cada um vai ter um lugar que essa chave vai ser virada e vai ser transformada. Alguns vão falar, foi minha família, alguns vão falar, foi meu filho, foi uma palavra que eu ouvi. Mas existe um lugar que ele pode ser acessado. Esse lugar, quando ele é acessado, vira, é transformado, né? Logo no meu início, eu conheci um cara que, meu, família era bem de posse, tinha uma condição legal, mas ele morava na rua. Ele morava na rua porque ele tinha decidido aquilo, já estava revoltado, né? Já, a família já não aceitava mais, mas hoje eu olho para a vida do cara e eu não tenho esse contato diário com ele. Mas quando eu olho o status do cara, eu falo, mano, ó o que Deus fez na vida do cara. Transformou a vida do cara, o cara com a sua família, o cara liderando algo ali dentro da sua empresa. Então, assim, você vê que essa palavra, ela é bem trabalhada, né, na vida do indivíduo e na vida da família, cara, o resultado é certeiro, é assertivo, né? Porque essa palavra não muda, ela permanece para sempre. Então, quando ela tem esse, sabe, esse feeling de nós acertarmos, né, ser algo mais assertivo, tratar não simplesmente o indivíduo, mas a família, o resultado vai ser maior. Eu acredito. Vamos tocar num ponto aqui um pouco mais delicado. Na sua fala, em determinado momento, você disse assim: chega uma hora que a família cansou, ele ficou na rua, etc e tal. Para os nossos ouvintes, só quem tem um dependente dentro de casa, como vocês mesmos falaram aqui, a família acaba vivendo junto essa dependência, né? Porque tá ali pedindo dinheiro, às vezes tá pegando as coisas e vendendo. Então a família acaba se envolvendo muito naquilo mesmo sem ser usuário, Uhum. né? E acredito eu que muitos, talvez os que irão ouvir futuramente esse episódio, possa estar passando justamente por essa fase do não suportar mais, porque chega uma hora que cansa, penso eu. Um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó que tá cuidando de uma pessoa ali, que às vezes tá vendendo de tudo dentro de casa, e já internou, e já tentou clínica, já tentou igreja, já tentou umbanda, já tentou, seja lá o que for, a pessoa sai tentando, quando a pessoa tá no desespero, onde ela vê uma porta de esperança, ela vai bater na porta de esperança, ela vai tentar recuperar aquela pessoa. Só que chega uma hora, acredito eu, e vocês talvez tenham até testemunhos de pessoas que vocês tiveram que lidar com isso, que a família simplesmente cansou. O que falar pra esse familiar? Porque eu realmente até concordo com algumas pessoas assim, dizem assim, olha, cuidamos de fulano, mas cansamos, porque tentamos de tudo, internamos, gastamos, perdemos. Como lidar com esse momento? Porque a pessoa, vamos supor, um pai, uma mãe, um tio, sei lá, quem tá ali cuidando, realmente tem razão nesse sentido. Que chega uma hora que cansa, tipo, poxa, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, já fiz de tudo, simplesmente cansei. Como lidar com esse momento? Eu acho que isso é uma situação de muitas famílias hoje. Porque talvez nem conhecem, né, o que pode trazer resultado, né? É o que você falou, vai tentando de tudo, de tudo, de tudo e chega a hora que cansou de tudo também, né? É olhar com amor, é olhar com o olhar de Cristo, olhar que ainda tem chance, ainda tem uma oportunidade, tá respirando, né? E procurar no lugar certo, né? Clínica vai ter um monte por aí, né? Mas se pudesse dar um conselho, alguma que fosse cristã, porque a gente acredita que essa palavra é a que transforma, né? E a maioria dos adictos já tiveram um encontro com Cristo.
Se a gente conseguir fazer essa porcentagem, eu vou chutar aqui, mas 98%. É muito baixo os que já tiveram um encontro com Cristo, né? E essa família, de fato, é cansativo, Alex. É cansativo. Não é algo que é fácil. É como você falou, só vai entender quem tem. Porque talvez a gente escutou muito, né, o testemunho do irmão Lázaro, né? Quando ele fala, né? O cantor? O cantor Lázaro. Quando ele fala ali que o testemunho, que às vezes as pessoas falam, a família não aguentou mais, o cara tá na rua. Cara, só quem convive, né, com um adicto dentro de casa vai entender a dificuldade que é, né? O cara pegar suas coisas, você não tem que estar escondendo tudo, né? Então, assim, essa experiência, ela vem porque, cara, eu até hoje, então, assim, eu tenho 2 irmãos que ainda lutam com isso, com essa dificuldade. E às vezes vem esse pensamento, mas, não vai ter jeito, Alex, não vai ter jeito. E aí você tem que olhar pra Cristo e falar, cara, tem jeito. É a metáfora do 20 vezes. Voltou de novo? Olha, uma frase muito forte que eu chamo de Dida, que pra quem não sabe é meu primo. Então, toda vez vem na minha mente Dida, mas hoje é o pastor Marcos. Mas Dida ficou na mente. Mas uma frase muito forte que o pastor Marcos disse aqui é: ainda tá respirando? E eu acho que se você puder gravar essa frase, quando alguém te perguntar, tem jeito? Você pergunta, ainda tá respirando? Isso é muito forte. Se ainda estar vivo, tem jeito. Glória a Deus. Fortíssimo isso. E a gente precisa ter, assim, estar nesse lugar, assim, sabe, Alex? Acho que tanto mãe, pai, irmãos, né? Qualquer pessoa que conhece alguém nessa situação, né? Como nós falamos, é muito difícil quando chega nesse nível de vender, né? Que você realmente já desistiu, que você já colocou pra fora, porque já está, às vezes, já até começa a agredir realmente os pais, né? Então, os pais não conseguem realmente mantê-lo em casa, realmente coloca pra fora e tudo, né? Mas assim, esteja neste lugar assim de estar sensível. O dia que meu filho voltar aqui querendo uma recuperação, esteja pronto para ajudá-lo, né? Meu filho chegou, olha, agora eu não aguento mais estar na rua, eu quero uma clínica, né? Não fala, não, eu já te levei. Leve mais uma vez. Né, invista, porque às vezes a gente gasta tanto com tantas outras coisas, mas eu não consigo pagar aqui uma clínica, peça ajuda, mas às vezes é aquele último minuto que ele não aguenta mais, que vai ser a transformação da vida dele, né? Eu fui levar a minha prima, hoje ela não tá, ela saiu da clínica, não aguentou ficar, né? Mas eu fui levar, ela falou, eu tô indo ali buscar um negócio. Eu sabia que ela ia ali usar a última droga dela, né? E no nosso coração já vem, não, você não vai, porque eu sei o que você vai fazer, né? Mas eu ouvi uma vez, né, o pastor Moracava, né, em um evento que nós fomos, que a gente procura, né, aprender com outras pessoas também que já faz esse trabalho há mais tempo que nós, né? E ele falou que ele deixou de levar um cara por causa disso, né? O cara falou, não, eu vou ali. Ele falou, eu sei que você tá indo usar, eu vou te levar. Não vou te levar não, já que você não quer. E quando ele chegou lá para falar pro pastor dele, o pastor falou, poxa, mas ele passou a vida inteira usando, que seria a última droga para uma vida inteira recuperada. Ele ia usar ali a última droga dele, depois ele ia para casa e ali talvez ele ia ser recuperado pro resto da vida dele, né? Então, na hora eu lembrei da minha prima e falei, vai lá, a gente te espera, né? E ela foi lá buscar o negócio que ela falou que ia buscar, nós esperamos, depois nós fomos levar ela para a clínica, né? Então, esse é o nosso lugar, estar ali pronto para ajudar, o dia que eles decidirem, porque às vezes a gente pensa, é mais uma vez, mas não é. Às vezes realmente vai ser aquele dia Talvez que seja vai, essa talvez vez. seja essa vez A gente que nunca vai precisava. saber. Então, cansa, eu sei que é difícil, mas não desista, né? O dia que ele voltar, talvez seja o dia da recuperação dele. Fortíssimo. Paloma ministrou no culto do lar que vocês fizeram, e a passagem que ela utilizou foi quando Jesus usou o barco de Pedro para ministrar ali para uma multidão. Eles tinham acabado de voltar de uma pescaria frustrada, não tinham pegado nada de peixe, e Jesus quis usar o barco. Usou o barco, transformou o barco em púlpito, ministrou ali para aquelas pessoas, e até então, diante do relato bíblico, entendemos que Pedro nunca tinha pregado dentro daquele barco. Nunca tinha usado aquele barco para dar ensinamentos acerca da religião, acerca de Deus. Então Pedro imaginava que aquele barco só servia para uma determinada coisa, para a pescaria. E Deus mostrou que aquilo que ele usava de maneira cotidiana poderia ser útil para a transmissão de ensino, poderia ser útil para uma outra coisa que nem passava pela cabeça dele. Ou seja, nós compreendemos que Deus ele pode usar o que temos para transformar naquilo que não temos e para abençoar outras vidas. E diante de todos esses relatos que ouvimos aqui hoje, talvez tenha alguém escutando que nunca entrou dentro de uma clínica de recuperação.
nunca visitou uma clínica de recuperação, mas são pessoas muitas das vezes que têm um desejo de ou ajudar, porque eu entendo que missão nós podemos fazer da seguinte forma: ou orando, ou indo, ou contribuir. Eu aprendi assim, o tripé da missão é orar, ir e contribuir. Ou você só ora, porque tem gente que vai só orar por missões, nunca vai entrar no campo missionário. Verdade. Tem gente que nem orar vai, mas vai ser o contribuinte, Uhum. vai estar contribuindo. Tem gente que não vai nem orar e nem contribuir, mas é aquela pessoa que vai ir, que tá junto, que quer estar presente. Partindo desses 3 pontos, o bom seria que fizesse os 3, né? Orar, contribuir e ir, né? Mas a gente sabe que não é uma realidade. Sim. Ou nós temos aqueles que são os da orar, ó, tô orando, hein? Vai lá, oi, pastor Marcos. Ó, tô na fiação, hein? Não sei o que e tal, glória a Deus, ô vaso. Tem aquele que ora, tem aquele que contribui, que é aquela pessoa que não é muito religiosa ali, mas conta comigo, hein? E aí, como é que tá o negócio lá e tal? E tem aquele que, ô, e aí, que dia que é? Quero ir. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, tanto as que desejam orar por vocês, por esse trabalho, como aquelas que, poxa, eu não sou muito da oração não, mas posso contribuir, ou aquelas, meu, nunca fui, como eu faço para ir, para estar levando um pão, sei lá, uma água, um suco, ou uma palavra lá na clínica? Como que essas pessoas encontram vocês para... Porque eu tô falando com pessoas que ouviram tudo que vocês disseram aqui, e eu tenho certeza disso, que de alguma forma despertou no coração delas Amém. o desejo, tipo assim, poxa, eu nem sei como funciona isso daí. Não sei como funciona, mas eu quero me aproximar porque de alguma forma eu quero que Deus use o meu barco. Eu quero que o meu barco, aquilo que... Porque às vezes a pessoa não sabe fazer nada, mas sabe dirigir. Peraí, eu tenho um carro, eu não sei falar, não sei cantar, não sei tocar, eu não sei fazer comida, eu não sei fazer nada, mas eu sei dirigir. Então o carro é meu barco. Ou outra pessoa que é um psicólogo. Poxa, pregar não é comigo não e tal, mas acompanhar essas famílias aí, fazer um trabalho de palestra ali e tudo mais, esse é meu barco, eu quero usar meu barco nesse trabalho aí. Então, são vários barcos que Deus tem no Brasil. Amém. Eu Deus tenho tem uma vários profissão, barcos. posso lá, Uhum. sei lá. Uhum. Posso Advogado, ensinar né? alguém Tem- a fazer Poxa, eu sou alguma advogado, eu coisa? quero trabalhar na advocacia da clínica. O que a Boa. clínica precisar de como é que chama? Os Estatuto, contratos. documentação. Poxa, eu sou um Contratos. advogado, ou eu sou uma enfermeira. E aí, como é que estão lá? Estão machucados? Chegaram machucados? Eu posso trabalhar ali com... Então, assim, para essas pessoas, são vários barcos que nós temos, vários meios. Como que essas pessoas podem se aproximar de vocês e falar assim, poxa, estou aqui, não sei, porque você falou sobre direcionamento, Uhum. que não é só sobre o querer fazer, mas está debaixo de um direcionamento para não acabar querendo ajudar, atrapalhar, né? Acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Como que essas pessoas podem chegar até vocês e falar assim, ops, tô aqui, hein? E aí? É exatamente como é que eu comecei, né? Minha aproximação com a clínica foi esse dia do encontro, que foi falado aqui, e o que eu sabia fazer, que era a marcenaria. Então, eu coloquei lá uma máquina, montei lá uma mini marcenaria, a gente fazia uns quadrinhos, o pessoal lixar, eles davam de presente. A ideia era que aquilo fosse um recurso lá na frente para a clínica, que a clínica é carente, né? Mas você que quer se aproximar, a gente tem esse trabalho dos improváveis, onde que tem vários ministérios ali envolvidos, né? Tem Assembleia, tem Batista, Reino de Improváveis, tem Canaã, tem vários ministérios que fazem parte desse grupo, que são os homens, e estamos precisando, Alex, obrigado, que nós estamos contratando, né, sem remuneração e mãos à obra. O céu paga, o O céu céu paga. paga, vem usar o seu barco aqui, né, porque são várias frentes que a gente precisa. Assim, a gente tinha um trabalho que a gente ia toda Então, no caso, é de terça-feira. tudo. Por exemplo, se o cara é pintor, o cara é pedreiro, o cara é eletricista, cabeleireiro, seja lá o que for, Coisa. tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa, Tem lugar estamos na- pegando, estamos contratando, porque essa que a gente faz, a colaboração que a gente ajuda, que é do pastor Diego, lá a gente leva a palavra. A gente faz a roda, então lá já tem a clínica, já funciona, a gente leva a palavra, doa a cesta básica, doa no recurso, né? Uma parte que a gente tem do recurso hoje do Reino de Improváveis, a gente tem uma parte destinada para esse público, né? Onde a gente começou lá no início já com essa ideia, né? Com essa maturidade de já ser aquele que contribui. Antes de eu pedir a oferta para alguém, a gente tem que ser o primeiro. Então a gente já contribui ali, já faz essa parte. Então a gente, nessa lugar, toda terça-feira a gente ia com esse trabalho. Reduziu, alguns dos nossos irmãos do grupo dos Improváveis agora trabalham CLT, não temos mais toda terça-feira, a gente está indo uma vez por mês. Então, assim, tem 3 livre, a qual a gente tem pessoas que podem ir com você lá se levar uma palavra, né? Você, meu formato é um culto, faz um culto.
Não tem problema, cara, existe uma carência. Na última terça-feira que eu tive lá, eu chorei. Não que seja muito difícil eu chorar, eu sempre choro. Mas eu chorei de não conseguir falar, pastor Alex. Porque o cara falou, mano, quando vocês vêm aqui é diferente. Não é quando a gente vem, não é sobre a gente. É sobre a gente sentar em um lugar, a gente comer junto, a gente se relacionar, a gente abraçar da mesma maneira. Então, assim, não é eu me intitular lá e soltar uma palavra e ir embora, não. Comer junto. Quando ele falou, cara, vocês comem junto com a gente. E fez uma declaração no meio da roda e eu olhei pro vovô, assim, que o vovô que tava comigo, e a gente começou a chorar. Porque foi um dia que foi muita dificuldade pra gente chegar. Então vai ter dificuldade pra essa pessoa que quer fazer esse trabalho. Não é fácil. Vai vir coisas pra você fazer naquele dia que você marca, você tem tarefas. Tipo assim, cara, você tem o carro, mas às vezes, cara, você não quer usar seu carro. O que eu ensino, né? Uma coisa que eu aprendi. Cara, meus primeiros carros, aqueles que foi melhorando, eles têm que ir lá, eles têm que passar por um batismo de casa de recuperação. Tem que experimentar aquela terra. Porque se Deus, de alguma maneira, vai te dar um recurso, é pra você abençoar a obra dele. É como você falou do barco. Isso é tão, assim, pra memorizar mesmo na nossa vida, a gente gravar isso, cara. É o que você tem. Deus não tá falando assim, compra um carro específico pra casa de recuperação. Deus não tá falando, compra um rolo diferente pra casa de recuperação. Você tem um rolo lá, você sabe a sua mão de obra, Deus quer te usar dessa maneira. A Despertar Improváveis, a gente tem uma parte que tá quase acabada e em cima, cara, tem um galpão lá de mais de 164 metros para fazer gesso liso, para colocar o piso, para colocar as janelas que ainda falta. Então, assim, todo último sábado do mês nós estamos lá fazendo essa tarefa, né, de mão de obra mesmo, a qual a gente mesmo faz, algumas a gente paga e algumas a gente está mobilizando pessoas para fazer. Faltou algum momento? Não, não faltou, é apertado. É sempre apertado, né? Nunca é folgado, nunca é fácil, mas tá fluindo, né? Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, a gente falta 5 parcelas para quitar o terreno. Isso era muito distante. Olha o que Deus está fazendo. Né? Então, assim, você que pode contribuir, você que pode ofertar, nós estamos nas redes sociais, Despertar Improváveis, né? A qual você pode acessar essa clínica, você pode chamar pro pastor Alex também, que ele passa meu WhatsApp, a gente é acessível, né? Não tem uma questão de a gente ser bloqueado. Esse Despertar Improváveis é no Instagram. No Instagram. Então, se a pessoa jogar lá Despertar Improváveis, já vai achar vocês no Instagram. Já vai achar, lá tem as fotos, tem os vídeos do trabalho, né? A forma como a gente se movimenta. Vai falar um pouquinho desse trabalho. É que esse trabalho, assim, eu gosto de falar, porque não tem placa de igreja. É interdenominacional. Interdenominacional. E um detalhe muito importante é que a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. De fato, nós não fazemos obras para sermos salvos, mas o salvo, ele faz obras, porque ele já é salvo. Então, assim, é muito interessante, pois não adianta só ter fé se não tiver ação, né? Porque a prova de fato do amor não é o que falamos, mas o que fazemos. Então, quem está nos ouvindo, eu sinto que pessoas aqueceram o coração. Amém. E talvez pessoas que nunca se envolveram com esse tipo de trabalho. Então, há 20 anos no cristianismo, 30, 40, nunca chegaram a usar o barco. Nesse sentido, né? E a igreja está justamente na ineficácia do Estado. Nós, de fato, não precisamos esperar o Estado agir se Deus já colocou, propulsou ali dentro do nosso coração. Porque se algo queimou em nossa alma, em nossa mente, não é para o outro fazer. Eu costumo sempre dizer isso, e a gente trabalha muito nisso. Eu gosto disso. Se alguma coisa mexeu comigo, não é porque Deus está falando para o Marcos fazer, para a Juliana fazer. Se é comigo, é comigo. Eu não posso transferir esse fazer. Não, se Deus falou comigo, já vou avisar o Gé. Vou avisar a Thalita, né? Vou falar, ó, Thalita, você não lembrado aqui, hein? Vou avisar a Thalita, porque a Thalita é da obra, é da missão. Se Deus falou com você, se você está ouvindo esse podcast e você sente que de alguma forma você não entende nem o porquê, mas esse trabalho da clínica, esse trabalho dos improváveis tocou de alguma forma o seu coração, é porque você está envolvido nisso e nem sabia. É verdade. É verdade. Isso aí? Pois bem, nós já vamos aqui partir para as considerações finais. E já falamos um pouco aqui sobre o Instagram, que é um dos pontos de acesso. E eu gostaria que primeiro, tanto a Juliana quanto o pastor Marcos deixassem uma mensagem para essas pessoas que nos acompanharam até aqui. E no final vocês relatassem sobre as redes sociais, como as pessoas de fato, além do Instagram, se existem outras formas de estar encontrando, falar um pouco também sobre o endereço da igreja, onde vocês cultuam ali no bairro do Jardim São Carlos, na zona sul de São Paulo, para que as pessoas possam visitar os dias de culto, os horários, e é isso, vamos lá, considerações finais. Pode ir.
Bom, foi um prazer, né, estar aqui nessa tarde, falar um pouquinho dos feitos do Senhor, né, e é sempre maravilhoso falar do que Deus faz, porque antes do Senhor fazer no outro, Ele faz em nós, né. Então, você que está assistindo esse podcast em casa, né, que ouviu tudo isso e queimou no seu coração, né, não deixe isso se apagar, porque muitas vezes queima algo no nosso coração e vai passando o tempo e vai morrendo, né, porque nós não alimentamos isso. E as pessoas carecem, né, o mundo está necessitado, cada esquina que nós olhamos, nós encontramos alguém necessitado de um abraço, né, ou apenas de falar que acredita neles, né, a nossa casa é aberta para isso, né, quando nós construímos agora a nossa casa, nós já pensamos onde colocar a porta e tudo para ter tudo isso, porque nós também temos 2 filhas, então a gente precisa ter todo esse cuidado, né, mas a nossa casa é aberta. Às terça-feira, antes deles irem para a casa de recuperação, eles vão dentro da nossa casa antes, tomam um café, né, então somos acessíveis a isso, né. Então que você procure um lugar, né, não existe só o Despertar Improvável, existe outras pessoas também que fazem esse trabalho muito bem, né, então foquem nisso, entreguem em amor, porque o mundo carece do amor, né, então quando nós depositamos o amor, ali com certeza o Senhor vai usar, às vezes você acha que a sua área não tem como contribuir, né, mas tem acho que 1 mês atrás, mais ou menos, chegou uma irmã lá que ela falou: "Nossa, eu queria tanto participar, mas eu não sei nem como participar. Eu posso levar uns pães, né, para casa de recuperação?" E ela fez pães caseiros, Olha o né. barco dela aí. Nossa, uns pães lindos, chegou lá e aí terça-feira foi para casa de recuperação e os meninos saborearam aquele pão delicioso que ela fez com tanto amor, né, então é uma pequena coisa, às vezes a gente pensa que é muito pequeno isso que eu tenho, mas é o que eles precisam, é o que a humanidade está precisando. Então você é chamado, você é escolhido e o que você tem contribui para o reino com toda certeza. Pode ser menor ou pode ser você pode olhar como menor, mas no reino de Deus é grande, Grande. né, precisa de pessoas assim. Então quer dizer que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que a gente pensa que não é nada, na mão de Jesus, Até hoje continua alimentando multidão. alimenta multidões. Glória a Deus, né, por esse período, esse momento. Aí, passou rapidinho, pastor Alex. Passou rápido, tá vendo? Eu falei, eu avisei, É improvável sempre mesa assim, que... improvável sempre. E glória a Deus por esse momento, né, por essa oportunidade. E é sempre falar para que esse momento é para que Jesus, né, possa alcançar alguém. É mais uma alma que está aqui, alguém que vai ouvir, alguém que vai se animar em fazer esse trabalho, alguém que é um adicto que vai estar escutando e falar, cara, para mim tem jeito, para mim tem solução, né? É uma ferramenta isso aqui. Isso aqui é um momento que talvez a gente fica restrito, né, com medo disso aqui, desse momento, mas a gente vê que é uma ferramenta, né, pastor Alex? Que Deus continua usando você, cara, né, como uma ferramenta para esse mundo, com essa sua coragem, né, com essa sua inteligência que não é sua, mas Deus que te deu, né? Você, Paloma, apoiando ele, né? Então, essa mensagem é do fundo do meu coração. Algo que eu tô muito feliz nesse ano de 2026, a Juliana sabe, quando eu abro meu coração, é que eu tenho uma oportunidade de estar mais perto da minha família, né? Durante muitos anos eu andei por aí mundo afora, né? Mas hoje, 2026, foi um ano que a nossa avó faleceu, mas eu vejo um trabalhar de Deus na nossa família, sabe? Uma união, a gente se unindo, né? Então a gente poderia até usar aquela passagem no ano que morreu, O eu riozinho. vi os dias, Eu vi o né? Eu Senhor. vi o Senhor, então eu vejo o Senhor na nossa família, né? A gente carrega essa causa de acreditar, porque a nossa avó, ela foi uma improvável, né? Alguém que chegou desacreditado dentro de uma igreja, comendo ponta de cigarro. E a gente escuta o testemunho dela até hoje, né? Através da vida da minha mãe, dos seus irmãos, falando que, de fato, se ela fosse curada, ela reconhecia aquele Cristo. E hoje a nossa família inteira, praticamente, porcentagem que vai ser ganhada para Jesus ainda e os que vão voltar é E, cristã. e já estão E voltando, já né? estão voltando. E vão se apressem, senão não vai buscar vocês. Já estão voltando. Então, glorifica a Deus por esse período, por esse momento, né? A nossa causa é essa, é acreditar nos improváveis. O nosso versículo, né, que a gente nem sabe como surgiu o Improváveis, porque foi em mesa de conversa, a gente tinha um grupo que ia para casa de recuperação, e quando esse momento, esse nome, essa nomenclatura caiu, a gente falou, é isso, nós somos esses caras aí, que ninguém acredita, e nós estamos indo, e vamos embora. E a gente pegou o texto base, lá em 1 Coríntios 1, versículo 27,
né, que eu queria deixar aqui para finalizar a nossa fala. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fracos. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Esse é o improvável, né? A chama do improvável é essa, é carregar essa causa, né? De acreditar em quem ninguém acredita, fazer coisas, como foi colocado, impossível, né? Porque quem pode mudar a vida do ser humano hoje? Só Deus, cara. Nós só acredita, né? Então eu olho assim o histórico das recuperações, né? Então o que fica hoje de uma palavra final é que eu não posso parar. Eu vou continuar, né? E vou usar os meus barcos que eu tenho, os meus recursos, aquilo para fazer esse reino avançar mais ainda, né? Em prol da recuperação do ser humano. Porque hoje eu olho para o meu lado, eu vejo uma pessoa que já chegando aos seus 60 anos de idade, a qual viveu quase uma vida inteira na adicção, eu olho ele e está quase 6 anos limpo. A qual esse cara, sem eu conhecer, conheci numa casa de recuperação. Mas esse cara hoje também é o cara, Alex, que quando eu chego na minha empresa é o cara que traz o cafezinho. É o cara que me serve. Então o reino de Deus é esse. Você não faz para você ter algum benefício, mas Deus te dá essas pessoas. Né? Um cara que eu tô às vezes ali na minha meditação, né, preocupado com alguma coisa, ele manda mensagem para mim, estourando pela sua casa. Foi um cara que em 2022 a gente teve a oportunidade de fazer o casamento dele. Foi o cara que sentou na igreja, ele falou: eu preciso de uma esposa, mas eu não quero ir buscar lá fora. Eu vou pôr a mão aqui e ela vai chegar daqui de dentro. Em 2022, esse cara se casou. É o Glória a Clebão. Deus. Glória a Deus. Então, são os testemunhos, né? Porque talvez você escuta, a gente falou bastante, e você fala, mas cadê os testemunhos? Cadê os frutos? Tem muitos que a gente nem conhece. Às vezes o cara me encontra na rua, ô pastor Marcos, e não sei de onde o cara é. É o cara, meu, da casa de recuperação, da roda. Eu falei, ô, meu irmão, E às vezes que até a fisionomia benção. da pessoa muda também, né? Muda, Você fica irreconhecível. transformação. Então, assim, a gente entende essas pessoas, né? Cara que fala assim, cara, me leva que eu vou fazer um propósito de 3 meses e vou voltar, vou fazer processo de 100 dias e vou voltar, e estão aí limpos até hoje. Né? Então, é esse evangelho da transformação, né? Que nessa tarde a gente possa continuar acreditando. Né, Alex? Cara, tem jeito, cara. Tem solução. Se ainda Não- respira. Tá respirando? Tem Tem jeito, jeito. né? Eu guardei Então, essa frase. Se ainda respira. tá respirando, tem jeito. Então, esse é o Deus dos improváveis, que realiza, né, coisas impossíveis, cara, porque hoje a gente falar só sobre a gente talvez seja muito fácil, mas falar dos frutos, né, que gerou coração, com dor, em escutar coisas que a gente às vezes não queria escutar, não, vai dar certo, não, vai, cara, vai dar certo porque ele tá, se ele tiver, tá tudo certo. Se ele não tiver, tá tudo errado, né? Então tem muitos frutos, né? Tem muitas pessoas que vão nos ouvir e vão, cara, talvez eu não falei do seu nome aqui, mas você sabe que você foi importante, né? Até pra mim continuar lá onde que a gente tá, né? Na casa de recuperação, levando essa palavra, levando esse abraço, e a gente volta diferente, cara. A gente volta, sabe assim, transformado. Então nós estamos aguardando você chegar com seu barquinho, cara, que a gente vai encher ele de peixe, Com né? certeza. E depois você vai sair e aí você vai chamar seus amigos, vem, que eu tenho pra dividir com vocês. Glória a Então Deus. hoje eu Glória tô a aqui Deus. nessa mesa, Alex, que nós estamos dividindo, cara, do evangelho que transformou nossa casa, né? Nós não éramos nada, nada, nada. E hoje a gente pode estar sentado aqui falando de um tema que só Deus pode fazer na vida do ser humano, que é o impossível. O possível nós fazemos, mas o impossível só Deus faz. E aí não é porque nós somos alguma coisa hoje, não. É porque esse Deus transformou a nossa vida. Sabe? Esse Deus acreditou na gente, mano. Transformou. Né? Teve pessoas que acreditou, mas Deus, ele é nosso mentor, nosso instrutor, ele é alguém que confiou na gente quando ninguém confiava. Ele acreditou. Então, você que tá aí, desacreditado, tem um Deus que tá ansioso para acreditar em você. Glória a Amém? Deus. E a igreja hoje nasceu em um lugar improvável, né? A Isso. igreja, Finaliza falando sobre o endereço da igreja, os horários de cultos. a igreja nasceu agora, uma igreja que tá crescendo, tá caminhando, né? Mas nasceu em um local onde era um bar há 28 anos, né? Então fechou o bar para nascer a igreja, Glória a né? Deus. E o dono do bar é meu pai, né? Teve 28 anos ali do bar e minha mãe sempre desejou que esse bar fechasse, né? E ele não fechava. E aí, quando chegou nesse ano, ele falou: se for pra igreja, eu fecho.
E aí nós falamos, então é agora, então vamos. Mudou a funcionalidade do barco. Mudou. Mudou a funcionalidade do barco, né? Mudou. Então vamos, vai ter que nascer a igreja, então, já que é pra fechar o bar. E aí descemos ali para um lugar improvável, né? A Paloma vê ali um lugar onde tem muitas drogas, muita prostituição. Então o Senhor nos levou para o lugar certo, né? Estamos ali no Jardim São Carlos, né? Henrique Guilherme Nicolini, número 31C. Aos domingos, às 10 horas, temos culto da família. Às quarta-feiras, temos agora o período de oração, né? Com a irmã Veridiana conduzindo agora às quartas-feiras. E escola bíblica dominical, domingo às 9. E estamos ali para ganhar aquele povo ali para Jesus, transformar aquele lugar, né? E eu tenho certeza que aquele lugar ali de improváveis, nós vamos ver muitas pessoas sendo recuperadas pelo poder Amém, do Senhor glória a ali, Deus. naquele lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradecemos a vocês, e inclusive até comentei com o Marcos, nós vamos marcar uma outra data para vocês irem falar um pouco também sobre a vida de negócios, né? Porque são assuntos também que cooperam, contribuem muito, pessoas que estão iniciando seus negócios agora, outros que já estão no meio do caminho ali, enfrentando as primeiras dificuldades. Então, eu sei que vocês têm muito a falar sobre isso, os acertos, os erros, as dores, as alegrias, que vai contribuir muito para os nossos ouvintes. Bem, vocês já têm o endereço da igreja, vocês têm as redes sociais. Sigam, acompanhem, se filiem a esse trabalho, se envolvam nessa missão, porque certamente, se ainda está respirando, tem jeito. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos, pastora Juliana. Que Deus continue abençoando tudo aquilo que vocês colocarem as mãos de vocês para fazer e que venha prosperar mais e mais. Amém? Vamos dar um tchauzinho pro pessoal lá.